Parnasianismo. O parnasianismo é um movimento literário que surgiu na mesma época do realismo e do naturalismo, do final do século XIX. De influência e tradição clássica, tem origem na França. Seu nome surge de Parnasse, contemporâneo, anto publicadas em Paris a partir de 1866. Parnaso é como se chama a montanha consagrada a Apolo e às musas da poesia da mitologia grega. Em 1882, Fanfarras de Teófilo Dias é a obra que inaugura o parnasianismo brasileiro, movimento que se prolonga até a Semana da Arte Moderna, em 1922. De postura antirromântica, o parnasianismo é baseado no culto da forma, na impassibilidade e impessoalidade, na poesia universalista e do racionalismo. Tríade parnasiana: Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Os autores parnasianos criticavam a simplicidade da linguagem, a valorização da paisagem nacional e o sentimentalismo. Para eles, essa era uma forma de subjugar os valores da poesia. A proposta inovadora da era de uma poesia de linguagem rebuscada, racional e perfeita do ponto de vista formal, acreditava que, se estivessem apoiados no modelo clássico, poderia contrapor os exageros e a fantasia típica do movimento literário romantismo. Aos parnasianismos seguiu seu simbolismo, movimento que exalta a realidade subjetiva e que nega a razão explorada pelos parnasianos. Características do parnasianismo. Os parnasianos são esteticamente detalhistas. Ao se preocupar com a forma, valorizam o vocabulário culto, os sonetos, bem como as rimas raras. Também, de forma marcante, os temas da antiguidade clássica são observados nessa escola literária, cujos autores são realistas e objetivos, e mostram as coisas como elas se apresentam, ou seja, de forma descritiva e sem lirismo, ou com exaltação de sentimentos muito vaga. Isso porque entende que a arte já seja bela, de modo que não precisa ser explicada, pois ela vale por si. Muitas características do parnasianismo encontram-se presentes no realismo. Observe, no entanto, no parnasianismo foram criadas apenas poesias, não existe prosa parnasiana. Em resumo, as características do parnasianismo são idealização da arte pela arte, busca da perfeição formal, preferência pelo soneto, preferência pela descrição, rimas raras, vocabulário culto, objetivismo, racionalismo, universalismo, apego à tradição clássica, gosto pela mitologia greco-latina e rejeição do lirismo. Contexto histórico. O fato dos parnasianos interpretarem o mundo de forma cientificista e positivista resulta do período em que esteve inserido, época de muitas invenções e avanços que traziam mudanças não só à economia, mas que transformavam a mentalidade das pessoas. Isso porque a valorização da ciência rompe com subjetivismos, marca da escola literária anterior, o romantismo. Autores do parnasianismo no Brasil. Os principais autores do parnasianismo no Brasil foram Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Os três formavam a chamada tríade parnasiana. Além deles, outros autores também merecem destaque: Augusto de Lima, Bernardino Lopes, Fontoura Xavier, Francisca Júlia e Múcio Teixeira. Biografia de Raimundo Correia. Raimundo Correia foi um poeta brasileiro, um dos mais destacados poetas do parnasianismo, movimento essencialmente poético que reagiu contra os abusos sentimentalistas dos românticos. Raimundo da Mota Azevedo Correia, conhecido como Raimundo Correia, nasceu a bordo de um navio, na Barra da Mangunça, município de Cururupu, Maranhão, no dia 3 de maio de 1859. Era o filho do desembargador português José de Mota Azevedo Correia, descendente do Duque de Caminha e de Maria Clara Vieira da Mota de Azevedo Correia. Formação: Raimundo Correia estudou no Colégio Pedro II, no Rio.
Formação. Raimundo Corrêa estudou no curso secundário do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e em seguida ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Nessa época participou da fundação da Revista de Ciências e Letras, que já se opunha aos ideais românticos. Foi um entusiasta pela causa abolicionista e republicana. Foi ardente, liberal e admirador das ideias socialistas, dianteiro de Quental, sendo levado a declamar público seus poemas. Carreira literária. Em 1879, ainda estudante, Raimundo Corrêa publicou Primeiros Sonhos, revelando forte influência de Gonçalves Dias, Castro Alves e de outros poetas românticos. Recebendo críticas, porém seus versos já anunciavam uma perspectiva de reformas, demonstrando grande preocupação com o formal. Em 1882, formou-se em Direito. No ano seguinte, lançou seu segundo livro, Sinfonia, com prefácio de Machado de Assis, assumindo o parnasianismo propriamente dito. Marcado pelo pessimismo e pelas reflexões de ordem moral e social, na coletânea de poemas da obra Sinfonia encontram-se algumas das mais famosas poesias que tornaram célebre. Entre elas, As Pombas, Mão Secreto, Cavalgada e Americana. No parnasianismo brasileiro, Raimundo Corrêa é conhecido como poeta das pombas, junto com Alberto de Oliveira e Olavo Bilac, forma a chamada tríade parnasiana. Raimundo Corrêa é considerado o mais filósofo dos parnasianos, procura uma solução problemática e existencial, tentando explicar a vida cheia de angústias e desesperos. Por outro lado, é o poeta da natureza, exaltando através de estímulos, como revelam os versos de Anoitecer. Anoitecer. Esbraseia o ocidente da agonia. O sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpura raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se, além da serraria, os vértices da chamada arelados, e em tudo em torno embatem derramados um tom suave da melancolia. Principais poemas de Raimundo Corrêa. As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, e enfim dezenas de pombas vão-se de os pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada, e à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo, serenas, ruflando as asas, sacudindo as pernas, voltam em bandos e em revoada. Também dos corações onde abotoavam os sonhos, um por um, célebres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas voltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e ele aos corações não voltam mais.